Boa noite, casa. Tudo bem com vocês? Bem-vindos e bem-vindas a mais um encontro, mais uma roda de conversa na presença de Jesus, ao redor do Evangelho, sob a ministração do Espírito Santo. E isso enche o nosso coração de expectativas para as nossas experiências com Deus. Queria convidar você a me acompanhar em oração. Vamos dedicar esses instantes, esse tempo às mãos do Senhor. Jesus, obrigado pela tua presença no meio de nós, em nós, sobre nós. Obrigado por estar em nossa roda de conversa, porque em teu nome nós nos reunimos, e obrigado por nos acolher na comunhão eterna. Obrigado, Senhor. Dá-nos a tua palavra, pelo teu Espírito nos guia a tua vontade, a tua verdade. Abre o nosso entendimento, dilata o nosso coração e converte a nossa vontade. Te pedimos assim, com gratidão e suplicando a tua bênção para todas e cada uma das casas. E fazemos isso para a glória do teu nome. Amém. Amém. Então, novidades. Não se esqueça de seguir a gente no Instagram, ibabecasa, @ibabecasa. Mande as suas fotos, mande as suas mensagens. Eu estou aqui vibrando com o que eu estou vendo. Descobri que tem um grupo de mulheres da Igreja Presbiteriana que se reúne, esse grupo, há muitos anos, acho que 8 anos, para estudar a Bíblia e depois fazer aula de dança. Imagina isso, que coisa maravilhosa. Eu estou pensando aqui onde que o Espírito tem soprado e o que ele faz, né? Que coisa, já há 8 anos estão reunidas e agora participam com a gente no Casa. Bem-vindas, Deus abençoe e dê muita dança para vocês, muita valsa, muita alegria no coração de vocês. Também quero agradecer, ganhei um livrinho, na verdade, um caderninho de notas das meninas irmãs lá de São José dos Campos, a Josane, a Eliane, a Evelyn, a Cíntia e a Fran. Me mandaram um caderninho. E eu tenho insistido para você ter o seu caderno de oração, para que você tome suas notas, faça suas considerações e especialmente para que você faça o registro das suas orações. Lembre-se que o registro das suas devoções, ele é o seu itinerário espiritual. Ele é uma forma de você perceber a graça de Deus na sua vida, as transformações, os insights, as percepções e tudo mais. E outra coisa também, então obrigado pelo caderninho, todo mundo. E outra coisa que eu tenho me preocupado bastante é que a gente começou falando do Casa como estudo bíblico, mas depois nós evoluímos falando sobre a importância de estudarmos a Bíblia numa roda de conversa. Porque Deus fala na palavra. Jesus é o verbo que se fez carne. E depois o verbo foi feito verbo, foi feito texto, foi feito livro. Então Jesus fala aqui, Jesus está aqui, ele fala aqui. Mas também ele fala quando nós estamos reunidos. Eu me lembro de um pregador que disse que Deus sempre nos fala através da palavra. Ele algumas vezes nos fala através de sonhos e visões, mas ele muitas vezes nos fala pela boca dos nossos irmãos, das nossas irmãs, das pessoas que nos amam, quando nós nos encontramos numa comunhão, na presença de Jesus, o nosso coração realmente comprometido em amor e tratando esse momento com santidade, um encontro santo,
abençoada. Deus usa muito a boca dos nossos irmãos, das nossas irmãs, as pessoas que nos amam, para falar conosco. Então a roda de conversa é um espaço muito santo, muito próprio para a gente ter experiências com Deus. Então ele tem que ser um ambiente seguro, ele tem que ser um ambiente de confiança, ele tem que ser um ambiente de sigilo, ele tem que ser um ambiente de acolhimento, ele não pode ser um ambiente de julgamento, não pode ser um ambiente onde a gente fica tentando corrigir os outros, ou que a gente se espante com as partilhas, com as confissões. Então a roda de conversa é um espaço muito seguro, é um espaço santo, e Jesus está com a gente. Então eu oro para que nas nossas rodas de conversa, em cada casa, em cada família, em cada pessoa que estuda a Bíblia, que ouça a voz, que o Espírito fale pela palavra, mas que fale também nas conversas guiadas pela palavra, orientadas pela palavra, iluminadas pela palavra, nas palavras que pronunciam a palavra para a nossa edificação. Então, que Deus abençoe muito a sua casa e a sua roda de conversa. Bom, hoje eu tenho muita alegria de lhes falar sobre o novo nascimento, nosso capítulo 7 do Talmidim. Hoje o capítulo 7 é renascer, e é justamente o encontro entre Jesus e Nicodemos. Está aqui no capítulo 3 do Evangelho de João, que diz assim, que havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus, e ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não sabe dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. É extraordinário falar de nascer de novo, nascer da carne e nascer do Espírito. Esses dois nascimentos. Jesus fala que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Ele está falando do nascimento biológico e do nascimento espiritual. Isso a gente tem algumas iluminações muito interessantes. Eu, por exemplo, gosto da fala de Viktor Frankl, este precursor da logoterapia. O Viktor Frankl diz que a consciência é o umbigo da alma. O que ele está querendo dizer é que, assim como o nosso umbigo diz que o nosso corpo biológico veio de outro corpo biológico, a nossa carne veio de outra carne, nós nascemos do ventre de uma mulher, nossa mãe. Assim também o nosso espírito veio de outro espírito. E a nossa consciência, diz o Viktor Frankl, é o umbigo da alma. A nossa consciência é que diz que existe um outro espírito que nos deu origem. É muito bonito isso, porque a gente, quando conversa com a consciência, é como se tivesse uma outra voz falando dentro da gente. E é nessa consciência, é nesse lugar, que Deus se pronuncia para nós. Santo Agostinho fala uma coisa mais ou menos parecida. Ele diz assim que nós podemos reconhecer Deus quando Ele se pronuncia para nós, porque nós temos uma memória, nós já estivemos lá, nós já estivemos nele. É mais ou menos a mesma coisa que o Viktor Frankl está dizendo. Nosso espírito, ele não é autoexistente. Nós não surgimos do nada. Nós, seres humanos, recebemos vida e vida de Deus. Quando
A Bíblia Sagrada diz que Deus fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida, soprou-lhe o Espírito. Então, a Bíblia Sagrada tem esta linguagem, esta maneira de falar. Por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então, a Bíblia Sagrada expressa esta relação entre o espírito, para facilitar, vamos dizer assim, espírito com E maiúsculo, o espírito divino, e o nosso espírito com E minúsculo, o espírito humano, o espírito do Criador, o espírito da criatura, o espírito de Deus e o espírito do ser criado por Deus à sua imagem e semelhança. Se Deus é espírito, nós também somos seres espirituais. É isso que Blaise Pascal, esse matemático francês, filósofo, Pascal diz, que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. A nossa experiência humana, terrena, ela não é definitiva, ela é transitória. A gente vive aqui no meio do caminho entre o paraíso de onde fomos expulsos e o céu, ou o novo céu e a nova terra, onde a nossa plenitude estará novamente reencontrada com Deus. Então a Bíblia fala disso. Então veja que são linguagens para falar de que existe uma possibilidade de conexão do Espírito de Deus com o Espírito humano. E a maneira como Jesus fala disso dizendo a Nicodemos que é preciso nascer da carne, e todo mundo nasce da carne biologicamente, mas também a gente precisa nascer espiritualmente. A gente precisa acolher esse Espírito de Deus, a gente precisa se abrir para o Espírito de Deus, a gente precisa se vulnerabilizar ao Espírito de Deus, a gente precisa se disponibilizar, se render ao Espírito de Deus. É isso que é a conversão. E isso é muito importante para nós, porque nós seres humanos, criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos condicionados biológica e geneticamente e psiquicamente. Nós trazemos na nossa bagagem genética aquilo que recebemos dos nossos pais, dos nossos antepassados. E o que recebemos dos nossos pais e nossos antepassados não é apenas a cor da nossa pele, o nosso cabelo, a cor dos nossos olhos, a nossa compleição física. Nós recebemos imprints emocionais, psíquicos, padrões de comportamento, nós recebemos características de personalidade, nós recebemos muito mais do que simplesmente carne, sangue, material biológico. Nós temos uma herança psíquica, uma herança emocional, e nós somos condicionados por isso, então. Mas o fato de que nós somos seres espirituais, criados à imagem e semelhança de Deus, e que o Espírito de Deus quer conectar-se ou reconectar-se ou comunicar-se com o nosso espírito, diz que nós podemos ser condicionados geneticamente, biologicamente, psiquicamente, mas nós não somos determinados. Nós somos abertos à transcendência, nós somos abertos a um horizonte de possibilidades espirituais que é capaz, tem um poder extraordinário e é capaz de reescrever destinos traçados na nossa bagagem genética. Nós não somos obrigados a repetir histórias. Nós não somos obrigados a repetir os scripts que trazemos nos imprints psicoemocionais dos nossos antepassados. Nós, abertos ao Espírito, nós somos sim presos à imanência, o nascer da carne, a nosso corpo físico, a nossa biocondição. Mas o fato de que nós nascemos espiritualmente, nós temos a eternidade como horizonte de vida e de possibilidades. O Espírito de Deus quebra prognósticos, profecias, quebra propensões,
quebra, quebra maldições, essa coisa de maldição hereditária, isso daí fica para trás quando a gente nasce do Espírito. Quando o Espírito de Deus interfere no nosso espírito, a novidade se estabelece. A novidade se estabelece. A gente, na linguagem do apóstolo Paulo, a gente é nova criatura. A gente é criado de novo, a gente é uma nova criação. Quando a gente nasce da carne, a gente traz toda a nossa herança de Adão. Nós somos filhos de Adão. Mas quando a gente nasce do Espírito, nós recebemos toda a possibilidade da potência do Cristo ressurreto, o Filho de Deus. E aí nós nos tornamos filhos de Deus. Essa é a ideia. Veja que a gente pensa assim que nascer de novo é você se converter na igreja evangélica, se tornar crente. Ou nascer de novo é você acreditar nas nossas doutrinas bíblicas, no catecismo cristão. Não, isso também. Mas nascer de novo é ter uma experiência com o Espírito de Deus. Uma experiência com o Espírito de Deus que nos transforma e que nos faz de novo, nos refaz, nos recria, nos faz pessoas completamente transformadas. Por isso, nascer de novo implica transformação. Nascer de novo implica ser uma nova pessoa. E não é apenas que a gente adquiriu novas ideias, não é que a gente adquiriu novas compreensões da vida. Isso tudo acontece quando a gente se depara com a revelação do Evangelho, quando a gente se depara com a revelação de Jesus, quando a gente se depara com a mensagem ética de Jesus. De fato, isso muda a nossa cabeça, muda a nossa maneira de ver o mundo, muda a nossa maneira de enxergar a realidade. Mas se fosse apenas isso, o Evangelho seria uma filosofia de vida. Nós estaríamos reduzindo o Evangelho a um processo pedagógico de coisas que antes você não sabia e coisas que agora você sabia, ou que você vem a saber. Mas a questão não é essa. A questão é que quando a gente nasce do Espírito, o nosso espírito está aberto e vulnerável ao sopro do Espírito de Deus. Os nossos condicionamentos biopsíquicos, genéticos, eles sofrem uma quebra. E eles são invadidos por uma potência que abre para nós um outro horizonte de possibilidades. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, quando eu nasci da carne, eu descobri que eu tinha um pendor, eu tinha um destino, eu tinha uma inclinação para o mal. E o bem que eu quero fazer, eu não faço. O mal que eu não quero, esse eu faço. Porque na minha carne não habita bem algum. Mas aí depois ele diz assim, graças, porém, a Deus, que em Cristo Jesus não há condenação. E quem está em Cristo não está mais debaixo de condenação. E aí ele diz que quem é guiado pela carne reproduz os frutos da carne. Isto é, replica os destinos traçados na sua bagagem genética, biológica. Mas quem é guiado pelo Espírito, experimenta o fruto do Espírito. Além das nossas inclinações, além das nossas heranças, existe uma outra potência, que é o poder da ressurreição. É o Espírito Santo de Deus produzindo em nós aquilo que nenhuma educação consegue produzir. A gente pode educar pessoas e deve fazer isso, e elas se tornarão conscientes da maneira correta de viver. E talvez até passem a desejar viver daquela maneira, mas elas descobrirão que não conseguem. Por quê? Porque o novo nascimento é uma abertura para o Espírito de Deus. O Evangelho não é uma filosofia de vida. O Evangelho não é uma ética moral. O Evangelho é uma experiência com Jesus, é uma experiência com o Espírito Santo de Deus. É nascer do Espírito, no encontro com Jesus de Nazaré. É isso que ele está dizendo para a gente.
nascer de novo, participar do reino de Deus. É ter essa experiência de conexão do nosso espírito com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus com o nosso espírito. Por isso que nas minhas orações eu tenho dito que é até constrangedor eu agradecer que Jesus está na nossa roda de conversa, mas os nossos irmãos do Oriente, eles falam que a Trindade Santa dança. A pericorese é a dança da Trindade Santa. E se a gente pensar assim, quando Jesus se faz carne e vence a morte e descarrega no universo o poder da ressurreição e derrama sobre toda a carne o Espírito Santo, o Espírito Divino, o que ele faz, ele, Jesus que se fez carne, é levar o ser humano para dentro da comunhão da Trindade Santa. É como se Deus, o Pai, o Filho e o Espírito, de mãos dadas, estivessem a dançar e agora eles abrem a roda para que a humanidade participe da sua roda de dança e de conversa. Nascer de novo é isso. Nascer de novo é uma experiência com o Espírito de Deus. Nascer de novo é abrir-se para um universo de possibilidades que só o Espírito de Deus pode oferecer para nós. Então, eu queria sugerir a sua conversa agora. Queria dar alguns caminhos para vocês conversarem. Gosto também de Marguerite Yourcenar. Ela diz o seguinte, que o verdadeiro lugar de nascimento é aquele quando uma pessoa lança pela primeira vez um olhar inteligente sobre si mesma. O que ela está dizendo, se eu posso me atrever a tentar traduzir, a Marguerite Yourcenar está dizendo que há um momento em que a gente toma consciência da gente mesmo e assume o protagonismo e a responsabilidade da nossa história e da nossa vida. Enquanto a gente não tem esse estalo de autoconsciência e de eu sou responsável por mim, eu tenho a prerrogativa de responder à vida. Aliás, o Sartre, Jean-Paul Sartre diz, isso aprendi com meu tio, quando eu era menino, uma das expressões que ele me ensinou que causou grande impacto na minha vida, Sartre teria dito, não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez com o que a vida fez de você. Então, a Marguerite Yourcenar está dizendo o seguinte, que o verdadeiro lugar de nascimento é esse, quando você se dá conta de que não importa a bagagem que você recebeu, não importa os destinos, os scripts que foram traçados para você, as expectativas que foram depositadas quando você nasceu, para bem e para mal, de bênção e de maldição, pessoas que foram desejadas ao nascer e pessoas que foram rejeitadas ao nascer. Não importa. O que importa é que há um dia, quando você diz assim, eu não sou determinado, determinada pelo meu passado. Eu tenho diante de mim um horizonte de possibilidades que me é oferecido pelo Espírito de Deus que me toca, que me interpela e que me convida a ser vulnerável a Ele, me render a Ele. Então, o verdadeiro lugar de nascimento é esse aí. Então, de certa maneira, Marguerite Yourcenar está dizendo que o verdadeiro lugar de nascimento não é o nascimento biológico, é o nascimento espiritual, se eu posso usar as palavras dela para aplicar essa leitura do Evangelho. É o novo nascimento que é o verdadeiro lugar de nascimento. Então, eu queria que você conversasse com o seu grupo, com a sua casa, sobre isso. Como é que você compreende o novo nascimento? E uma sugestão de um exercício. Complete a frase. Nascer de novo é como? Aí vocês conversam bastante aí. A outra coisa que eu lembrei quando eu estava pensando sobre isso foi aquela música sobre a personagem do Jorge Amado, a Gabriela, que diz, eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim, vou ser sempre assim, Gabriela. É verdade isso? A gente nasceu, cresceu, a gente é assim. Você acha legal que um cara diga para a mulher dele, quando você casou comigo, você sabia que eu era assim? Ou a mulher diga para o marido, quando você casou comigo, você sabia que eu era assim? Você acha certo isso? É assim mesmo? A gente é assim e é assim para sempre? O que você acha disso?
Então conversa sobre isso aí. Você é um Gabrielo? Você é uma Gabriela? Conversa aí na sua roda de conversa sobre isso daí também. E terceira sugestão para a sua conversa é a seguinte: já que nós não estamos condenados a reproduzir as heranças do nosso passado ou dos nossos antepassados, o que você observa na sua vida e o que você observa na sua história, na sua estrutura familiar, na sua família de origem, e que você diz assim: ah, comigo vai ser diferente, ou eu quero que seja diferente, eu não quero continuar reproduzindo na minha história familiar esse comportamento, essa postura. Eu quero que a partir da minha vida a graça de Deus tenha uma interferência, que o Espírito de Deus quebre um caminho de destruição, de autodestruição, um caminho ruim da minha história familiar. O que na sua história familiar você gostaria de redimir? Ou o que na sua história familiar e na sua vida pessoal você gostaria que a graça de Deus usasse você para redimir? Para que a partir de você, os seus filhos, seus netos, não vivessem isso que você carrega e que você gostaria de ver mudado. Que privilégio maravilhoso que você tem. Que privilégio maravilhoso que você tem de abrir-se para o que o poder do Espírito de Deus pode fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua história. E você dar início a uma nova página da sua história familiar. Que privilégio maravilhoso, não perca essa oportunidade. Então, pense sobre isso aí na sua vida e da sua família e converse com o seu grupo. E depois, não se esqueça, use o seu caderninho, faça uma oração sobre isso, sobre aquilo que você gostaria que nascesse de novo, nascesse do Espírito na sua vida e na sua história familiar. E leia depois para o seu grupo. E lembre-se, acolha em silêncio, reverente, e no máximo dê um abraço bem apertado e um beijo carinhoso em quem compartilhar com você e abrir o coração, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês, a todas vocês, abençoe cada casa e até quinta-feira, se Deus quiser. Amém.